Hollywood não inventou o cinema de guerra, apenas o comercializou. Enquanto os americanos faziam propaganda patriótica, cineastas da Europa e Ásia criavam obras-primas cruas dos escombros de suas cidades bombardeadas. Você sabia que o filme de guerra mais devastador já feito foi rodado por um diretor que sobreviveu à ocupação nazista quando adolescente? Vamos listar os 20 maiores filmes da Segunda Guerra Mundial que Hollywood nunca teve coragem de fazer. O número 20, Terra de Minas, Dinamarca, 2015. A Dinamarca subverteu a narrativa heróica dos aliados com este brutal drama pós-guerra sobre adolescentes alemães prisioneiros de guerra forçados a desativar minas mortais das praias dinamarquesas. Estes rapazes não eram soldados nazis endurecidos, eram crianças aterrorizadas, algumas com apenas 14 anos, recrutadas no desespero final de Hitler. Meses. O sargento dinamarquês que os supervisiona, a princípio, vê só inimigos a punir, até que a humanidade deles quebra seu ódio. O diretor Martin Zandvliet filmou explosões reais com CGI mínimo, capturando medo genuíno nos rostos dos jovens atores. Durante a produção, eles encontraram minas reais não detonadas da Segunda Guerra Mundial nas mesmas praias onde estavam filmando. O exército dinamarquês teve que interromper temporariamente a produção para removê-las com segurança. A crítica elogiou a complexidade moral crua do filme, com o The Guardian o chamando de um forte corretivo à narrativa simplista de bem e mal que domina os filmes de guerra convencionais. Apesar do seu modesto orçamento de 3,2 milhões, Land of Mine recebeu uma nomeação ao Oscar e gerou um acalorado debate na Dinamarca, onde muitos ainda defendem o uso de prisioneiros de guerra alemães para trabalhos mortais de desminagem que mataram milhares. A força do filme reside em mostrar a rapidez com que os vitoriosos podem se tornar opressores. Como um crítico dinamarquês observou, isso nos força a confrontar nosso mito nacional de que fomos apenas vítimas durante a guerra, nunca agressores. Número 19. A Ponte, Alemanha, 1959. Enquanto diretores americanos criavam heroísmos a John Wayne, o cineasta alemão Bernhard Wicki entregou este clássico anti-guerra dilacerante sobre 7 adolescentes recrutados nos últimos dias da guerra para defender uma ponte insignificante em sua cidade natal. Esses garotos, ainda trocando gibis e paquerando garotas locais, recebem fuzis e são mandados morrer por um Reich que já desmoronava ao redor deles. O que torna este filme revolucionário é que foi feito por alemães apenas 14 anos após a guerra, forçando o público a ter empatia pelos filhos do inimigo. A produção recrutou veteranos de guerra alemães reais como consultores técnicos, muitos dos quais desabaram durante as filmagens ao recordar seu próprio alistamento na adolescência. A Ponte foi baseada no romance autobiográfico de Gregor Dorfmeister, que lutou aos 16 anos e foi o único sobrevivente de sua unidade. Críticos do mundo todo reconheceram seu poder universal. Roger Ebert mais tarde escreveu que a tragédia não é que morreram pelo seu país, mas que morreram apenas. O filme ganhou o Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro e foi nomeado para um Oscar. Sua sequência final, onde um menino sobrevivente ataca tropas americanas tentando ajudá-lo, permanece uma das representações mais devastadoras do cinema sobre o dano psicológico da guerra. Um crítico alemão disse: "Não era só um filme de guerra. Foi uma terapia nacional para uma geração criada com a propaganda da juventude hitlerista." Número 18. Canal, Polônia, 1957. Muito antes de Hollywood descobrir os horrores do Holocausto, o diretor polonês Andrzej Wajda trouxe este pesadelo claustrofóbico sobre combatentes da resistência de Varsóvia recuando pelos esgotos da cidade durante a condenada revolta de 1944. O filme começa com um narrador anunciando que estamos a ver homens condenados com poucas horas de vida e depois força-nos a seguir a sua agoniante jornada final. Wajda conhecia este pesadelo intimamente. Ele lutou na resistência polonesa quando adolescente e muitos de seus amigos morreram nestes mesmos esgotos. A produção chocou o público ao filmar em esgotos reais de Varsóvia, com atores caminhando por água suja por semanas, levando a inúmeras infecções e doenças. Vários membros da equipe foram hospitalizados com mordidas de rato. A crítica reconheceu seu poder inabalável imediatamente. Canal ganhou o prêmio especial do júri em Cannes, embora as autoridades comunistas polonesas tentassem suprimi-lo, temendo que sua representação da revolta fracassada inspirasse um sentimento anti-soviético. O filme lançou a carreira de Wajda e estabeleceu o movimento da Escola Polonesa de Cinema, que produziria alguns dos maiores diretores do leste europeu. O que torna Canal devastador não é apenas o seu horror físico, é ver a esperança morrer lentamente. Quando um personagem alcança
pensa o que crê ser uma saída para o rio Vístula, descobre que está barrada por portões de ferro, entregando a metáfora esmagadora do filme para a existência aprisionada da Polônia entre o domínio nazista e soviético. Número 17. Roma, Cidade Aberta, Itália, 1945. Roberto Rossellini não esperou a guerra acabar para fazer este drama revolucionário. Ele começou a filmar enquanto tropas nazistas ainda ocupavam partes de Roma, usando rolos de filme comprados de fotógrafos de rua e revelando-os em banheiras. O resultado não foi apenas um filme. Foi o primeiro testemunho cru do horror do fascismo, vindo de quem o viveu. O filme acompanha um combatente da resistência, um padre e uma viúva grávida na Roma nazista, culminando em cenas de tortura tão realistas que o público acreditou que Rossellini usara filmagens documentais reais. Na verdade, ele trabalhava com uma equipe mínima, atores não profissionais e prédios bombardeados como cenários. A produção tinha que mudar de locação constantemente ao ouvir patrulhas alemãs se aproximando. Críticos agora o reconhecem como o filme que lançou o neorrealismo italiano, com a Sight and Sound o colocando entre os 10 maiores filmes já feitos. Os americanos não perceberam a controvérsia do filme na própria Itália. Rossellini foi acusado de oportunismo, trocando filmes de propaganda fascista por obras antifascistas. Mal os ventos políticos mudaram. A sequência mais perturbadora do filme mostra crianças vendo a execução de um padre, sua inocência para sempre destruída. Como Martin Scorsese mais tarde notou, Roma, Cidade Aberta, não só registrou a história, mas se tornou parte dela, mostrando ao mundo o que o fascismo realmente significava para quem o viveu. Número 16. A Cruz de Ferro, Reino Unido, Alemanha Ocidental, 1977. Sam Peckinpah, o mestre da violência de Hollywood, fugiu para a Alemanha para fazer este filme anti-guerra intransigente que os estúdios americanos não tocariam. Um drama brutal contado inteiramente da perspectiva alemã, seguindo soldados da Wehrmacht em retirada da Rússia. James Coburn lidera um grupo de veteranos exaustos, lutando não só contra os soviéticos que avançam, mas também contra seu próprio oficial prussiano sedento por glória. A produção foi o caos encarnado. Extras iugoslavos interpretando soldados russos ficavam bêbados nos intervalos do almoço e disparavam munição real durante as cenas de batalha. O próprio Peckinpah era alcoólatra, viciado em cocaína e sofria de depressão, muitas vezes incoerente no set. No entanto, de alguma forma, sua desintegração pessoal virou um retrato perfeito do colapso moral da guerra. O filme quase destruiu Peckinpah financeiramente quando os produtores alemães faliram no meio da produção. Ele teve que terminar as filmagens com dinheiro do próprio bolso enquanto sofria de pneumonia. Críticos inicialmente o descartaram, mas Orson Welles o chamou de o melhor filme anti-guerra desde Nada de Novo no Front. A sequência mais controversa do filme, onde Coburn ri histericamente de seu comandante aristocrático durante um ataque russo, tornou-se um símbolo cinematográfico da luta de classes dentro do exército alemão. Como o historiador de cinema David Weddell notou, Peckinpah não mostrava só a brutalidade física da guerra, mas como corrompe toda a instituição humana, especialmente hierarquias rígidas como o corpo de oficiais alemão. Número 15. A Ascensão, União Soviética, 1977. Enquanto Hollywood fazia The Great Escape, a diretora soviética Larisa Shepetko entregou esta obra-prima espiritual sobre dois partisãs que deixam sua unidade faminta para encontrar comida na Bielorrússia ocupada pelos nazistas. O que começa como uma história de sobrevivência se transforma em um drama moral dostoiévskiano sobre martírio versus traição sob pressão inimaginável. Filmado em condições tão frias que câmeras congelavam entre tomadas, a produção levou atores a sofrimento físico real em temperaturas de 40 graus. A equipe construiu plataformas especiais para mover equipamentos pela neve até a cintura. A própria Shepetko estava grávida durante as filmagens, mas fez questão de demonstrar fisicamente cada cena difícil para seus atores, incluindo rastejar por florestas congeladas. Críticos mundiais reconheceram seu poder transcendente, com o filme ganhando o Urso de Ouro em Berlim. As autoridades soviéticas quase o baniram por seu simbolismo religioso, a jornada do protagonista claramente paralela à Paixão de Cristo, mas cederam quando o reconhecimento internacional se tornou avassalador. Tragicamente, Shepetko morreu num acidente de carro apenas 2 anos depois, aos 41 anos, tornando esta a sua declaração final. A cena mais devastadora do filme mostra um aldeão local identificando partisans aos nazis. O seu colapso moral contrastava com o partisan capturado, que escolhe a execução em vez da colaboração.
Como Roger Ebert escreveu, a ascensão não mostra só o sofrimento físico, mas a aterrorizante perspectiva de perder a alma sob pressão questiona o que faríamos diante de escolhas tão impossíveis. Summer 6, número 14. Permin Sien Stoppersen South. Vem e vê. União Soviética, Bielorrússia, 1985. O diretor Elem Klimov criou o filme de guerra mais devastador do cinema ao mostrar a ocupação nazista da Bielorrússia pelos olhos de um adolescente, cujo rosto envelhece fisicamente décadas ao longo dos 142 minutos do filme. Não é só um filme de guerra, é uma descida ao inferno que marcou para sempre audiências em todo o mundo. A busca da produção por realismo beirava o abuso. Klimov usou munição real, disparando sobre a cabeça do ator de 14 anos, Alexei Kravchenko. O cabelo do menino, segundo relatos, ficou grisalho durante as filmagens de 9 meses. Para a infame sequência da queima do celeiro, a equipe construiu e queimou edifícios reais com pessoas gritando lá dentro. Censores soviéticos atrasaram o filme por 8 anos, alegando ser realista demais e traumatizar espectadores. Quando finalmente lançado, críticos reconheceram seu horror único. Roger Ebert o chamou de um dos filmes mais devastadores já feitos. A sequência mais marcante do filme mostra o protagonista encontrando sua família e vila inteiras massacradas num genocídio que vitimou 628 vilas bielorrussas e mais de 2,2 milhões de civis. O que torna Come and See revolucionário é a sua subjetividade alucinatória. O design de som mimetiza a perda auditiva do rapaz, causada pelos bombardeios, enquanto a câmera distorce cada vez mais a realidade à medida que sua psique se fragmenta. Como o historiador de cinema Mark Cousins observou, a maioria dos filmes de guerra mostra como a batalha se parece. Vem e vê mostra como é o genocídio, visto de dentro da mente, em desintegração da vítima. Número 13. Túmulo dos Vagalumes, Japão, 1988. A obra-prima devastadora de animação do estúdio Ghibli segue 2 crianças órfãs, morrendo lentamente de fome, nas ruínas bombardeadas de 1945, no Japão. Se você acha que desenhos animados não podem partir seu coração, este filme provará que você está catastroficamente enganado. O diretor Isao Takahata baseou o filme em suas próprias experiências, sobrevivendo a ataques aéreos americanos que mataram quase 100 mil civis japoneses em uma única noite. O filme começa com Seita, de 14 anos, anunciando 21 de setembro de 1945. Essa foi a noite em que morri. O restante do filme mostra como ele e sua irmã de 4 anos, Setsuko, chegam a esse ponto, suas mortes não por bombas, mas pela indiferença da sociedade. Críticos do mundo todo reconheceram seu poder único, com Roger Ebert o chamando de um dos maiores filmes de guerra já feitos. No entanto, no Japão, o filme continua controverso. Alguns veem isso como um testemunho anti-guerra, enquanto outros o veem como uma tentativa de branquear a agressão imperial japonesa. O autor do romance semi-autobiográfico em que se baseia, Akiyuki Nozaka, escreveu a história em parte por culpa. A própria irmã dele morreu de fome, enquanto ele sobreviveu roubando comida. A cena mais devastadora do filme mostra a pequena Setsuko fazendo uma refeição de bolas de lama, fingindo que são bolinhos de arroz, enquanto sucumbe à fome delirante. Como o crítico de cinema Ernest Riester escreveu, Túmulo dos Vagalumes não é entretenimento. É um golpe na alma que nos força a reconhecer a humanidade naqueles que nossos países um dia designaram como inimigos. Número 12. Fogos na Planície, Japão, 1959. O diretor Kon Ichikawa entregou esta visão de pesadelo de soldados japoneses morrendo de fome nas Filipinas durante os últimos dias da guerra. Reduzidos a tal desespero, eles começam a caçar uns aos outros por comida. Hollywood jamais faria um filme onde os protagonistas viram canibais, mas Ichikawa não hesitou diante do colapso militar do Japão imperial. A produção levou os atores a limites físicos. O ator Eiji Funakoshi perdeu tanto peso durante as filmagens que os médicos alertaram que ele estava se aproximando de uma desnutrição perigosa. Ichikawa insistiu em filmar em condições de selva adversas, onde a equipe lutava contra doenças constantes. O governo japonês tentou pressionar Ichikawa a abandonar o projeto, considerando-o uma humilhação nacional. Os críticos ficaram chocados com sua representação implacável do colapso militar japonês. O New York Times o chamou de um dos documentos de guerra mais brutais e aterrorizantes já filmados. O filme tornou-se parte da reflexão do Japão sobre sua conduta em tempo de guerra, chegando no mesmo ano que os protestos massivos contra a renovação do Tratado de Segurança EUA-Japão. A sequência mais perturbadora do filme mostra soldados famintos confundindo tiros distantes com o som da colheita de batatas, caminhando como em um sonho para uma emboscada americana.
Como o historiador de cinema japonês Donald Ritchie notou, Ichikawa mostra a guerra despindo a civilização em camadas. Primeiro o orgulho, depois a moralidade e, por fim, a própria humanidade, até que nada resta senão a fome animal e o instinto de sobreviver. A usar... Primeiro, número 11, Stalingrado, Alemanha, 1993. O diretor alemão Joseph Vilsmeier recriou a virada apocalíptica da frente oriental pelos olhos de um pelotão da Wehrmacht, enquanto eles se transformam de guerreiros conquistadores em cadáveres congelados no inverno russo. O que começa como um filme de guerra convencional se torna uma jornada surreal na batalha mais infernal da história, onde mais de 2 milhões morreram. O compromisso da produção com o realismo era fanático. Filmando em temperaturas abaixo de zero, os atores não tinham permissão para aquecimento entre as tomadas para que sua respiração visível e tremores fossem genuínos. Para a travessia do rio Don congelado, os artistas mergulharam em água gelada real enquanto as câmeras filmavam. O orçamento de 20 milhões de dólares do filme era astronômico para o cinema alemão daquela época, mas os produtores acreditavam que os alemães precisavam confrontar suas atrocidades na frente oriental. A crítica elogiou sua representação implacável tanto dos crimes de guerra alemães quanto do sofrimento dos soldados. Como o crítico Roger Ebert observou, o filme mostra soldados alemães como agressores e vítimas, uma complexidade moral que filmes de guerra de Hollywood raramente tentam. O filme tornou-se exibição obrigatória em academias militares alemãs como estudo de ética em combate. A sua sequência mais assombrosa mostra soldados famintos e congelados amontoados em ruínas, enquanto um gramofone portátil toca Noite Feliz sob fogo constante de artilharia, uma cena de Natal do inferno. Como observou o historiador alemão Wolfram Vett, Stalingrado forçou os alemães a confrontar não apenas nossa derrota, mas o sofrimento imensurável que nossa invasão infligiu à Rússia. É uma lição de história visual sobre por que os alemães nunca mais devem seguir líderes em guerras catastróficas. Número 10, O Capitão, Alemanha, 2017. O diretor Robert Schwentke dirigiu esta história verídica e revoltante, filmada em preto e branco austero, sobre um desertor alemão que, nas últimas semanas da guerra, encontra um uniforme de oficial abandonado, o veste e se transforma de fugitivo caçado em assassino sádico, baseado no caso real de Willie Harold, o carrasco de Emsland, que assassinou mais de 170 pessoas em apenas 8 dias no poder. O compromisso da produção com a precisão histórica beira o patológico. Para a cena em que o falso capitão executa desertores, Schwentke filmou no local exato onde Harold cometeu seus crimes. A equipe descobriu restos mortais durante a construção do cenário. As autoridades alemãs interromperam as filmagens para exame arqueológico. Críticos dividiram-se sobre a brutalidade implacável do filme. A Variety chamou-o uma sátira selvagem sobre como o poder corrompe, enquanto outros questionaram se tais representações extremas de atrocidades nazistas cometidas por um impostor insignificante arriscaram diminuir a responsabilidade do Holocausto. O filme gerou debate na Alemanha sobre se é apropriado retratar criminosos nazistas com nuance psicológica. A sequência mais controversa do filme mostra um campo de desertores alemães juntando-se com entusiasmo ao esquadrão de execução do falso capitão, revelando quão rapidamente os oprimidos se tornam opressores com a menor autoridade. Como o crítico de cinema alemão Anton Kais notou, o capitão não trata só do colapso moral de um homem, mas da cumplicidade de toda uma sociedade na atrocidade. Sugere que o uniforme nazista em si continha um poder corruptor, não importando quem o vestisse. Número 9, Das Boot, Alemanha, 1981. Wolfgang Petersen prendeu o público dentro de um submarino alemão por 149 minutos claustrofóbicos, forçando os espectadores a sentir empatia por jovens submarinistas que lutavam por um regime que cada vez mais duvidavam. A genialidade do filme é fazer você esquecer que está torcendo por nazistas, enquanto cargas de profundidade explodem ao redor do casco fino como o papel do submarino. O compromisso da produção com a autenticidade beirava o sadismo. O interior do submarino réplica foi construído de propósito menor que a escala real para aumentar a claustrofobia. O diretor Petersen proibiu desodorante no set para criar o autêntico cheiro de submarino. Atores não podiam sair nos 40 dias de filmagem para que a pele tivesse a palidez certa. Vários atores tiveram colapsos nervosos reais devido à claustrofobia. Inicialmente visto com suspeita por humanizar nazistas, críticos acabaram reconhecendo seu poder anti-guerra. O filme recebeu 6 indicações ao Oscar, inédito para um filme alemão. Com um orçamento de 15 milhões de dólares, era então o filme alemão mais caro já feito, mas arrecadou mais de 80 milhões mundialmente.
A sua sequência tecnicamente mais impressionante, um mergulho de 15 minutos para evitar um ataque de destroyer, foi filmada com uma maquete de submarino em tamanho real que podia realmente submergir e emergir hidraulicamente. O crítico Roger Ebert observou: Das Boot consegue o que parece impossível, nos faz importar com o destino da tripulação de um submarino alemão sem nunca deixar Arvin servindo ao regime genocida de Hitler. Essa é a verdadeira essência do grande cinema de guerra, mostrando a humanidade que existe até mesmo dentro do inimigo. Número 8. A Queda, Alemanha, lançado em 2004. Oliver Hirschbiegel retratou os últimos dias do regime nazista no bunker de Hitler, criando um retrato tão visceralmente realista que sua infame cena do discurso de Hitler gerou milhares de paródias na internet. Segundo relatos de quem estava lá, o filme mostra a desintegração psicológica do Führer enquanto as tropas soviéticas se aproximam de Berlim. A atenção da produção aos detalhes era obsessiva. Os cenógrafos recriaram as dimensões exatas do bunker usando plantas originais. Bruno Ganz, interpretando Hitler, estudou a única gravação existente da voz natural de Hitler e consultou especialistas em Parkinson para retratar seus tremores com precisão. Para as cenas de suicídio no bunker, a equipe consultou relatórios de autópsia para garantir a exatidão. O filme gerou intenso debate sobre se humanizar Hitler arriscava normalizar o mal. Grupos judeus inicialmente o condenaram, enquanto críticos alemães louvaram sua lição histórica crua. Com um orçamento de 15 milhões, arrecadou 92 milhões mundialmente e uma indicação ao Oscar. Ironicamente, a mesma cena que críticos sérios elogiaram virou um meme de internet com Hitler reclamando de tudo, de falhas do Xbox a decepções esportivas. Sua sequência mais devastadora mostra Magda Goebbels envenenando metodicamente os 6 filhos, em vez de deixá-los viver num mundo sem nacionalsocialismo, o mal destilado à sua essência. Como o historiador alemão Julius Schops observou, a queda nos faz ver Hitler como humano, não um monstro sobrenatural, o que torna seus crimes mais aterrorizantes. Sergio Archion. Se ele fosse apenas um monstro, poderíamos nos distanciar. Sua humanidade implica toda a humanidade. Número 7. Quando voam as cegonhas. União Soviética, 1957. O diretor Mikhail Kalatozov quebrou as restrições do realismo socialista com esta história emocionalmente devastadora de Verônica, uma jovem cujo noivo se voluntaria para a frente. Em vez de glorificar o heroísmo soviético, o filme ousa mostrar o estupro dela pelo primo desertor do namorado, seu TEPT, e o sofrimento civil raramente reconhecido no cinema soviético. A produção contou com um trabalho de câmera revolucionário do diretor de fotografia Sergei Urussevsky, que criou técnicas ainda hoje estudadas. Para a sequência do bombardeio, ele se prendeu a uma moto com uma câmera de mão, pilotando em alta velocidade entre explosões. A atriz que interpretava Verônica não foi informada quando as explosões ocorreriam, garantindo seu terror genuíno na câmera. O filme ganhou a Palma de Ouro em Cannes, o único filme soviético a receber essa honra. O degelo de Khrushchev permitiu seu lançamento, apesar de rejeitar as narrativas heróicas da era stalinista. O filme influenciou gerações de cineastas com sua câmera subjetiva e complexidade psicológica. Sua sequência mais inovadora mostra o noivo de Verônica morrendo numa floresta de bétulas, com a câmera girando em espiral ao redor das árvores, numa expressão bailarina de sua consciência que se esvai. Como a historiadora de cinema Denise Youngblood observou, quando voam as cegonhas foi revolucionário por mostrar que a vitória soviética teve um custo devastador para os indivíduos. Reconheceu que nem todo cidadão soviético reagiu à guerra com heroísmo perfeito. Uma admissão radical em 1957. Número 6. O Exército das Sombras. França, 1969. Jean-Pierre Melville, ele próprio, um ex-combatente da resistência, demoliu noções românticas da resistência francesa com este retrato gélido de agentes clandestinos que passam mais tempo matando supostos informantes do que lutando contra alemães. Não há heroísmo aqui, apenas pessoas paranoicas e exaustas tomando decisões moralmente impossíveis enquanto esperam pela batida na porta. A produção enfrentou constante interferência das autoridades francesas, desconfortáveis com seu retrato pouco lisonjeiro. O presidente Charles de Gaulle objetou pessoalmente as cenas que mostravam combatentes da resistência executados por aliados britânicos por razões de segurança. Melville insistiu que esses detalhes permanecessem, tendo testemunhado eventos semelhantes ele próprio. O filme foi rodado nos locais reais, onde ocorreram operações de resistência, incluindo a prisão, onde o próprio Melville tinha sido interrogado. Críticos e público inicialmente rejeitaram o filme por violar mitos queridos sobre a resistência francesa universal.
Foi um fracasso comercial no lançamento e nem sequer foi distribuído na América até 2006, 37 anos depois, onde foi finalmente reconhecido como uma obra-prima. O New York Times o chamou de um dos maiores filmes já feitos. Sua sequência mais devastadora mostra membros da resistência executando um informante adolescente, enquanto exibem sorrisos falsos para acalmá-lo. Deauville, baseado em execução que viu. Como o historiador francês Robert Paxton observou, o Exército das Sombras chegou quando a França estava pronta para admitir que sua resistência era uma pequena minoria, e não o mito nacional que havíamos construído. Não é apenas um filme de guerra, mas um acerto de contas nacional com uma verdade incômoda. Número 5. O Pianista, França, Polônia, Alemanha, Reino Unido, 2002. Roman Polanski baseou-se em suas experiências de infância, sobrevivendo ao Holocausto, para criar este retrato implacável do pianista judeu polonês Władysław Szpilman, escondido nas ruínas de Varsóvia. O que torna o filme único é sua recusa em encontrar sentido ou redenção em e sofrimento. A sobrevivência é aleatória, indigna e tem um custo moral terrível. A produção transformou partes de bairros soviéticos abandonados na Polônia e na Alemanha no gueto de Varsóvia, com Polanski insistindo em usar locais reais sempre que possível. O ator Adrien Brody perdeu 30 quilos em 6 semanas e aprendeu a tocar Chopin para o papel. Polanski, que escapou do gueto de Cracóvia criança e perdeu a mãe em Auschwitz, às vezes desabava nas filmagens quando cenas ativavam suas memórias. Críticos reconheceram seu poder inabalável, com Brody ganhando melhor ator e Polanski melhor diretor no Oscar. A produção de 35 milhões de dólares arrecadou mais de 120 milhões em todo o mundo. No entanto, a controvérsia perseguiu a história pessoal de Polanski. Muitos questionaram se o seu caso de estupro de menor deveria tê-lo impedido de receber honrarias. A sequência mais devastadora do filme mostra o protagonista observando combatentes da revolta de Varsóvia sendo massacrados do seu esconderijo, incapaz de ajudar sem se revelar, a armadilha moral derradeira da sobrevivência. Como escreveu o crítico Roger Ebert, o pianista mostra a sobrevivência não como triunfo, mas como um trauma que nunca cicatriza. É um dos poucos filmes do Holocausto que ousa sugerir que sobreviver trazia um peso moral insuportável. Número 4. Balada de um Soldado, União Soviética, 1959. Georgy Chukrai concebeu esta jornada comovente de um soldado russo de 19 anos que recebeu uma breve licença para visitar a mãe após um ato de heroísmo no campo de batalha, mas a burocracia, encontros casuais e a sua compaixão por estranhos o atrasam repetidamente. O filme abre revelando que ele morrerá antes do fim da guerra, tornando sua volta para casa insuportavelmente comovente. A produção enfrentou constante pressão política. As autoridades soviéticas queriam uma narrativa heróica tradicional, mas Chukrai, ele próprio, um veterano ferido, insistiu em mostrar o custo humano da guerra em vez da glória do campo de batalha. A famosa sequência de ataque de tanques foi filmada com tanques T-34 reais, pilotados por veteranos que lutaram nos locais retratados. Vários membros da equipe ficaram feridos quando um tanque atravessou as paredes do cenário. Lançado durante o degelo cultural de Khrushchev, o filme recebeu aclamação internacional extraordinária, ganhando o prêmio especial do júri em Cannes e uma indicação ao Oscar. A balada foi o raro filme soviético acolhido pela América da Guerra Fria, com o New York Times o chamando de um dos melhores filmes sobre o caráter humano já feitos. Sua sequência mais devastadora mostra o protagonista finalmente chegando em casa com apenas minutos para passar com a mãe antes de retornar à frente, sua despedida em uma estrada rural tornando-se um dos grandes momentos comoventes do cinema. Como o historiador de cinema russo Naum Kleiman observou, a Balada de um Soldado revolucionou o cinema soviético ao sugerir que as conexões humanas individuais importam mais do que a vitória coletiva, uma ideia radical na cultura soviética. Número 3. Noite e Neblina, França, 1956. Alain Resnais criou o documentário mais implacável do Holocausto da história, apenas 11 anos após a libertação dos campos, combinando imagens coloridas contemporâneas de campos abandonados com imagens de arquivo nazistas em preto e branco tão horríveis que as autoridades alemãs tentaram impedir a exibição do filme em Cannes. Este documentário de 32 minutos traz mais verdade crua que qualquer drama de Hollywood sobre o Holocausto. A produção enfrentou desafios extraordinários. Muitas imagens nazistas foram deliberadamente destruídas, forçando Resnais a juntar evidências visuais de múltiplas fontes. Censores franceses exigiram a retirada de uma cena com um policial francês guardando um campo de concentração para esconder a cumplicidade francesa. Resnais recusou.
ameaçando retirar o filme todo se a cena não ficasse. Críticos reconheceram seu poder sem precedentes. O cineasta François Truffaut o chamou de o maior filme já feito. O filme se tornou exibição obrigatória nas escolas francesas, apesar de seu conteúdo gráfico. O que torna Noite e Neblina revolucionário é sua recusa em relegar as atrocidades nazistas à história acabada. Alerta explicitamente que as forças que criaram os campos permanecem conosco, esperando por outra chance. Sua sequência mais devastadora justapõe edifícios de campos comuns com o que ocorreu dentro deles. Montanhas de cabelo humano, óculos e membros protéticos colhidos das vítimas. Como observou a filósofa Hannah Arendt, Noite e Neblina nos força a testemunhar o genocídio industrial sem filtros dramáticos ou confortos narrativos. Ele mostra a banalidade do mal em sua forma mais pura. Assassinato sistemático conduzido por homens comuns como um procedimento administrativo. Número 2. A Vida é Bela, Itália, 1997. Roberto Benigni criou O Maior Risco do Cinema, uma comédia sobre o Holocausto, e fez uma obra-prima que ganhou 3 Oscars. O filme acompanha um pai judeu italiano que convence o filho pequeno de que o aprisionamento no campo de concentração é um jogo elaborado onde o grande prêmio é um tanque de verdade. A produção consultou sobreviventes do Holocausto que estavam divididos sobre o conceito. Alguns acharam ofensivo, enquanto outros reconheceram que o filme capturava uma verdade vital, que o humor era, às vezes, a única defesa contra a desumanização nazista. Benigni, cujo próprio pai sobreviveu a um campo de trabalho alemão, baseou a história em parte nas mentiras protetoras de seu pai para protegê-lo do horror total daquelas experiências. Os críticos estavam fortemente divididos. Alguns chamaram-na de trivialização do Holocausto. Outros reconheceram sua verdade emocional. Notavelmente, Primo Levi, sobrevivente e autor do Holocausto, já escrevera sobre pais em campos criando fantasias para proteger a mente infantil. O filme virou fenômeno internacional, faturando mais de 230 milhões de dólares, com 20 milhões de orçamento. Sua sequência mais controversa mostra o protagonista deturpando as duras ordens de um guarda alemão do campo, transformando-as em regras de um jogo, e a brutalidade nazista em fantasia para o filho. Como o crítico de cinema israelense Kobe Niv apontou, o filme A Vida é Bela não é de fato sobre o Holocausto. É sobre os extremos a que um pai é capaz de ir para preservar a inocência de seu filho num mundo que enlouqueceu. Seu gênio reside em reconhecer que, por vezes, a imaginação é a única defesa contra uma realidade insuportável. Em primeiro lugar, Roma, Cidade Aberta, Itália, 1945. Roberto Rossellini não esperou o fim da guerra para filmar este drama revolucionário. Ele começou a filmar enquanto nazistas ocupavam partes de Roma usando filmes comprados de fotógrafos de rua e revelando-os em banheiras. O resultado não foi apenas um filme, foi o primeiro testemunho cru do cinema do horror do fascismo de quem o viveu. O filme acompanha um combatente da resistência, um padre e uma viúva grávida em meio a Roma, ocupada pelos nazistas, culminando em cenas de tortura tão realistas que o público acreditou que Rossellini tinha usado filmagens documentais reais. Na verdade, ele trabalhava com equipe reduzida, atores amadores e prédios bombardeados como cenários. A produção tinha que mudar de local ao ouvir patrulhas alemãs se aproximando. Críticos agora o reconhecem como o filme que lançou o neorrealismo italiano, com a Sight and Sound entre os 10 maiores. O que os americanos não sabiam era o quão controverso o filme foi na própria Itália. Rossellini foi acusado de ser oportunista, mudando de fazer filmes de propaganda fascista para obras antifascistas assim que os ventos políticos mudaram. A sequência mais assombrosa do filme mostra crianças assistindo à execução de um padre, sua inocência para sempre estilhaçada. Como Martin Scorsese mais tarde observou, Roma, Cidade Aberta, não apenas registrou a história, tornou-se parte da história, mostrando ao mundo o que o fascismo realmente significou para quem o sobreviveu. Das ruas devastadas de Roma aos campos de extermínio bielorrussos, esses filmes mostram o horror de perspectivas que Hollywood pouco reconhece. Eles nos lembram que a guerra não é apenas americanos heróicos salvando o mundo, mas uma complexa catástrofe humana com falhas morais em todos os lados. Qual dessas obras-primas te impactou mais? Perdi algum clássico internacional? Deixem seus comentários abaixo e perguntem-se: será que preferimos as fantasias de guerra higienizadas de Hollywood porque a verdade que esses filmes estrangeiros revelam é simplesmente dolorosa demais para aceitar?